Meus irmãos, nós vamos nessa última palestra de hoje trabalhar sobre teologia e missão no pensamento reformado, um estudo de caso, Academia de Genebra. É claro que eu vou dar apenas alguns vislumbres disso. Pela manhã eu dizia aqui no meu blog, num texto longo, uma série longa, eu trabalhei mais com isso. Nessas palestras eu tenho tentado, eu falei que faria isso ontem, na primeira palestra eu dei uma visão panorâmica, pegando pontos específicos, né? Peguei a ideia um pouco do trabalho, agora sobre missão, amanhã sobre oração, hoje sobre a interpretação bíblica e pregação. Então, ou seja, pontos mais detalhados que outros pontos poderiam ser abordados. Mas quando você pega um assunto como esse, é sempre difícil saber qual assunto que você vai enfatizar. Eu quis pegar amostragens, digamos assim, diaconia, missão, ética do trabalho, hermenêutica, pregação, para que a gente tivesse uma visão panorâmica deste assunto. Bom, então, teologia e missão no pensamento reformado, um estudo de caso, Academia de Genebra. Para pensar, eu coloco o Alistair McGrath. Uma teologia que toca a mente, deixando de afetar o coração, não é a verdadeira teologia cristã. Teologia não é apenas algo intelectual. Introdução. A palavra de Deus, ela traz sobre nós um grande privilégio e uma grande responsabilidade. Não há privilégio sem responsabilidade. A questão está sempre na forma como você olha. Você pode querer só olhar o privilégio ou só olhar a responsabilidade. Em geral, a gente tende a olhar o privilégio e não pensa na responsabilidade que temos. A igreja recebeu a Escritura não para repousar sobre ela, mas para a preservar, obedecer, traduzir, difundir, pregar, explicar. E durante toda a história isso foi alvo da reforma. Preservar essa palavra, obedecer, traduzir, divulgar essa palavra, pregar essa palavra, explicar essa palavra. Então não é apenas para que eu me deleite, como a Bíblia é bonita, olha essa edição, olha como essa palavra é importante. Não, nós temos responsabilidades com ela. O Herman Bavinck, um dos maiores teólogos de todos os tempos, ele escreveu que fazer com que os pensamentos de Deus, revelados na Escritura, triunfem em todos os lugares e em todas as épocas sobre o pensamento do homem, toda a obra que a igreja é chamada a fazer é de ministrar a palavra de Deus. Ministrar para que o pensamento de Deus triunfe. Esta é a ideia. Bom, continuando. A reflexão teológica, isso está bem de acordo com o que nós falamos na palestra anterior, deve ser sempre um prefácio à ação. Lá eu falava da consistência da nossa fé com a prática. Aqui eu estou usando uma outra terminologia, mas com a mesma ideia. A nossa reflexão é um prefácio à ação sobre a influência modeladora do Espírito que nos instrui pelo Evangelho. A nossa reflexão e ação devem estar sempre acompanhadas e dominadas pela oração fervorosa, né? Do Salmo 119, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, a teologia, ela nunca termina em conhecimento teórico. Ela envolve conhecimentos teóricos também, mas ela não termina aí. Conhecer a Deus é obedecer a seus mandamentos. É isso que Jesus Cristo fala, aquele que me conhece, me obedece. João dá muita ênfase a isso. Quem conhece a Deus, obedece aos seus mandamentos. Esses dois autores aqui, que são armenianos, mas aqui pela graça comum falaram algo muito importante, é que a boa teologia desloca-se da cabeça até o coração e finalmente até a mão. Eu gosto dessa colocação deles, né? Envolve a mente, envolve a nossa emoção e envolve a nossa ação. A profundidade teológica está aliada ao conhecimento experimental de Deus em Cristo. Nós conhecemos a Deus, nós não conhecemos simplesmente a respeito de Deus, mas o conhecimento de Deus
envolve um relacionamento com Deus. Lá em Jeremias nós lemos: o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Em Pedro nós vemos: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso então me leva a um ponto desta obediência, que é o ponto da evangelização, que eu quero dar umas pinceladas. O Evangelho, definindo evangelização, o Evangelho é uma boa notícia a respeito de algo que aconteceu e que tem implicações em nossa vida. O Evangelho é uma boa notícia que fala do nosso pecado, mas nos fala da reconciliação, nos fala do perdão de Deus, nos fala de que Deus nos recebe em Cristo. Essa é a boa mensagem, a boa nova. Então, o que é evangelizar? Eu apresento uma definição. Evangelizar é a proclamação essencial da igreja. Por que eu chamo de proclamação essencial? Porque há coisas que você pode fazer ou não fazer. E isso não é essencial. Mas evangelizar é algo essencial da Igreja de Cristo, que consiste no anúncio de suas perfeições. O Evangelho, a evangelização não começa com o pecado do homem, começa com a glória de Deus. Consiste no anúncio de suas perfeições e de sua obra salvífica, conforme ensinadas nas Sagradas Escrituras, reivindicando pelo Espírito que os homens se arrependam dos seus pecados e creiam salvadoramente em Cristo. A evangelização começa por Deus. Há um Deus santo, um Deus justo, um Deus soberano, e que reivindica que os homens se arrependam dos seus pecados e tornem-se a Ele. Então, evangelizar, dito de uma outra forma, significa confrontar os homens com as reivindicações de Cristo decorrentes do caráter de Deus. É que para nós a evangelização muitas vezes é uma mensagem água com açúcar, mostrar um Deus tristonho, que Ele quer que você escolha Ele, que Ele está triste porque você não rejeitou, etc. Quando nós evangelizamos, nós apresentamos um Senhor que é o Senhor da glória, e que a reivindicação dele é: arrependei-vos e crede. Então, deste modo, a evangelização deve ser definida dentro de uma perspectiva da sua mensagem, não do seu conteúdo. Para mim, isso faz toda a diferença. Você define a evangelização a partir da mensagem, não do resultado. Há muitas mensagens que dão resultado, mas não foi uma mensagem de evangelização. Você anunciou uma outra coisa, aquilo não é evangelho. A evangelização deve ser vista a partir da mensagem. O que foi anunciado é, de fato, o evangelho? Foi? Então, houve evangelização. Pessoas se converteram? Não. Isso não pertence a mim. Não houve conversão que eu tenha percebido. Mas houve uma mensagem, de fato, de evangelização. Porque se não for assim, nós vamos sempre adaptar o evangelho a estatísticas, a querermos resultados, e vamos empobrecer, modificar o conteúdo do evangelho. Então, há sempre o perigo de forjarmos resultados partindo de métodos estranhos à palavra de Deus. Terceiro tópico, eu estou sempre pulando os slides, são ocultos, né? A igreja como instrumento de Deus. Atos nós lemos: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Reparem, Paulo não queria, pelo que parece, permanecer em Corinto, ele queria ir embora. Evangelizar ali era muito difícil, mas Deus disse para ele: olha, eu tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Ele passou ensinando. Ensinando o quê? A palavra de Deus. Texto muito conhecido: como, porém, invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele de que nada ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, aqui nos fala da responsabilidade de sermos enviados para anunciar a palavra de Deus. Bom, o propósito eterno de Deus, eu pulei vários slides e chegamos aí. O propósito eterno de Deus inclui os fins e os meios. Deus nunca deixa a sua obra pelo meio do caminho. Deus determina os fins e Ele determina os meios para que a sua obra seja realizada. Os meios que Deus estabelece, os meios são meios infalíveis. Por que são infalíveis? Porque pertencem a Deus. Deus é infalível. E Deus, como infalível, Ele estabelece o caminho que lhe apraz. Então, a igreja precisa entender, o mesmo que nós falamos de instrumentos da providência, podemos falar aqui também, que nós somos o meio ordinário estabelecido por Deus para que o mundo ouça a mensagem do Evangelho. Deus estabeleceu a igreja como um meio ordinário para que a mensagem do Evangelho seja ouvida. Jesus Cristo confiou à igreja a tarefa evangelística. É claro que ele essencialmente não precisa da igreja, mas aprove a ele valer-se da igreja como meio de proclamação. O Kuyper disse que a igreja, não é o Kuyper, Abraham Kuyper, esse outro autor, R.B. Kuyper. A igreja é o agente por excelência para a evangelização. Nenhum homem será salvo fora de Cristo, mas para que isso aconteça, ele tem que conhecer o evangelho da graça. E compete a nós divulgar este evangelho. Lembra-se, Deus nos deu a sua palavra, não para que nós nos debrucemos sobre ela, mas para que a traduzamos, a preservemos, a preguemos. Nós vimos isso na primeira lâmina, primeira ou segunda lâmina. Bom, o meio ordinário de Deus agir é chamando, persuadindo e congregando o seu povo por meio do seu povo. É o método que Deus usa. E Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Ou seja, é a igreja alcançada pela graça que anuncia as virtudes daquele que o alcançou. Então, ou seja, é Deus chamando o seu povo através do seu povo. Nós somos, então, instrumentos, elos vitais no desenvolvimento do propósito salvífico de Deus, proclamando a sua palavra de salvação. Então, aqui há um consolo e advertência quanto à nossa responsabilidade. Quem será salvo? Quantos serão salvos? São perguntas que não nos compete fazer. Compete-nos apenas pregar, não especular. A gente se surpreende às vezes. Você fala assim: olha, meu cunhado, que é difícil, né? Meu cunhado, ele está quase se convertendo. Só falta uma regeneraçãozinha básica, né? Ou aquele ali não tem jeito, não. Aquele ali nunca. Vocês acham que os cristãos que foram torturados por Saulo, eles achavam que Saulo ia se converter? Que era coisa simples? Olhavam para Saulo: esse aí, meu Deus, esse é o diabo encarnado. Que esse homem tem feito com a igreja. Basta que você leia não apenas Atos, mas leia Gálatas, ele dando testemunho do que ele fez. Ele conduzia aqueles homens, os fazendo blasfemar. Ele torturou. Então, algo que parecia impossível, Deus chamou. Há homens que estão tão perto do Evangelho. Demas amou o presente século. Me deixou. Pertinho ali, tão fácil. Então, Deus é o Senhor sobre isso. Compete-nos pregar, não especular. A doutrina da eleição, longe de ser um obstáculo à evangelização, é, na realidade, um estímulo vital e consolador. Isso me conduz a um ponto que eu estou andando bem rápido, a um estudo de caso.
Academia de Genebra. Lembra-se que eu falei que ia me aproximar de vários assuntos por caminhos diferentes? A missão como vocação. Para pensar. Essa frase eu usei ontem, eu creio. A propagação do calvinismo foi incomum, em contraste com o catolicismo, que se manteve pela força militar e civil, e com o luteranismo, que sobreviveu por tornar-se uma religião de políticos. O calvinismo tinha, em geral, apenas sua coerência lógica e sua fidelidade às Escrituras. Em uma geração, ele se propagou pela Europa. Vamos ver como isso se deu. 1559, Calvino criou a Academia de Genebra, tendo o culto inaugural no dia 5/6 de 1559. Calvino ele vai se esforçar por ter um corpo docente competente. É o mesmo que o reverendo Daniel está fazendo aqui, né? Salvo uma exceção ou outra, entre elas eu me incluo, ele tem trazido professores muito bons, né? Tem tentado trazer professores do JMC, bons professores, professores da região, excelentes professores. Então é isso mesmo. Calvino fez a mesma coisa, né? Então o Calvino de Canoas está fazendo o mesmo aqui. É a ideia de trazer professores de alto nível para montar a sua escola. A base da formação educacional em Genebra era a Bíblia. Partia daí. Bom, ele funda a sua academia. A academia tinha duas divisões, a escola privada e a escola pública. Essa academia, ela inicia com 600 alunos, aumentando já no primeiro ano para 900 alunos. Vocês vejam a carência que havia disso. Carência. A academia coube a educação dos protestantes da língua francesa, atingindo em sua maioria alunos estrangeiros. Por que alunos estrangeiros? No primeiro momento eram refugiados. Eu falei para vocês dos refugiados. E outras vezes, não, porque ela vai se tornar famosa e muitos vão enviar seus filhos para lá porque reconhecem aquela grande academia. Então, viram alunos da França, Holanda, Inglaterra, da Alemanha, da Itália e de outras cidades da Suíça. Calvino, ele não concebia a academia distante da igreja. Antes, sustentava dois princípios fundamentais: a unidade da academia e a união íntima da academia com a igreja. Então tem que ter uma unidade de pensamento e uma harmonia entre a academia e a igreja. A fé é a mesma. Com este propósito, todos os professores estavam sob a jurisdição disciplinar da igreja, devendo subscrever a confissão de fé adotada. O currículo da academia incluía disciplinas tais como teologia, hebraico, grego, filosofia, matemática e retórica. Bom, entre outros, eram estudados autores gregos. Eu falei que Calvino gostava dos clássicos, e ele adotou isso da academia. Autores gregos e latinos, como Heródoto, Xenofonte, Homero, Demóstenes, Plutarco, Platão, Cícero, Virgílio e Ovídio. Eram autores estudados. Além disso, e aqui é o nosso ponto, Genebra se tornou um grande centro missionário, uma verdadeira escola de missões. Isso que é algo fascinante. A Academia de Genebra era um centro erudito e se torna também, ao mesmo tempo, uma escola de missões, algo que a gente às vezes acha que são coisas distintas. Foragidos voltavam às suas cidades e levavam o evangelho aprendido. Então muitos foram foragidos porque professavam a fé cristã, foram para lá. Mas quando eles foram para lá, eles foram doutrinados dentro de uma maior profundidade teológica. E quando eles voltam para a sua cidade, eles podem voltar, eles voltam mais crentes do que foram. Então a perseguição teve efeito que saiu pela culatra. Porque agora eu queria abafar a fé desses homens, eles foram, quando a situação política melhorou, voltaram, e eles voltam com muito maior conhecimento de fé, com muito mais ardor missionário. Então, diz aqui o McKinnon, o estabelecimento da academia foi em parte realizado por causa do desejo de suprir e treinar missionários evangélicos. É o que eu chamo sempre de
erudição e piedade. Essas duas coisas caminhavam juntas, erudição e piedade. Profundidade teológica e missão. Hughes, eu coloquei letra menor para caber numa lâmina, não sei se vai ser possível ler o que eu coloquei aí. Hughes, ele comenta: a Genebra de Calvino era muito mais do que um paraíso e uma escola. Não era um lugar de isolamento teológico que vivia para si mesmo e por si mesmo, alheio à sua responsabilidade evangélica em relação às necessidades dos outros. Os vasos humanos foram preparados e equipados neste paraíso, para que lançassem ao oceano das necessidades do mundo, encarando bravamente cada tempestade e perigo que os aguardava, a fim de levarem a luz do Evangelho de Cristo àqueles que estavam na ignorância e nas trevas das quais eles mesmos tinham vindo. Eles foram ensinados nessa escola para que, em retorno, ensinassem aos outros a verdade que os libertara. Vocês vejam como a providência de Deus, né? Como eu falei há pouco, eu sou perseguido pela minha fé, e minha fé nem é tão segura assim. Agora eu vou para um lugar e ali eu fortaleço a minha fé. E quando eu posso voltar para o meu país, eu que fui perseguido pela minha fé, agora volto com uma fé muito mais consistente e sentindo a necessidade de pregar com mais ênfase esta fé que agora eu conheço mais. Nós destacamos que, com exceção de Isaías, todos os comentários de Calvino sobre os profetas consistem em sermões direcionados a alunos em treinamento para o trabalho missionário, principalmente na França. Calvino tinha uma ênfase. Eu falei ontem, eu creio que Calvino, ele amava o seu país e doía muito no seu coração ver o seu povo distante do Evangelho. Por isso que ele deu tanta ênfase à evangelização da França. Como curiosidade, cito que a palavra colporteur, que deriva do francês colporter, significa levar no pescoço. Esse nome está associado ao costume dos colportores valdenses de levar os escritos sagrados debaixo da roupa, porter a col, presos por uma correia em forma de alça que passa pelo pescoço, né? Tem uma alça de couro que passa pelo pescoço e aqui você prendia os livros. Era uma forma de você contrabandear os livros. A palavra colportor está associada a isso. E a França desenvolveu muitos colportores. Havia famílias que se dedicavam a essa colportagem. Isso foi importante também para a disseminação do pensamento de Calvino na França. Curtial, ele ilustra, coloquei letra pequena de novo, muitos huguenotes é como os franceses eram chamados na França. Muitos huguenotes, naqueles dias, quer estivessem visitando, quer estivessem de viagem, levavam no bolso de seu grande casaco uma Bíblia em francês ou uma cópia das Institutas, pessoalmente anotadas e com as palavras-chave sublinhadas, ou levavam ainda alguns folhetos reformados de Genebra ou Basileia. Quantos deles foram lançados nas chamas das estacas simplesmente porque tais obras foram descobertas com eles ou em suas casas, na gaveta de uma mesa, num armário ou em outro esconderijo, ou mesmo em lugar de trabalho ou ainda em sua fazenda? Esses homens amavam a evangelização, mas muitos morreram sem sequer talvez distribuir um folheto ou outro, porque é descoberto, uma vistoria qualquer. Eu acho que alguns de vocês devem ter lido, eu li em 75 o livro O Contrabandista de Deus, né, do irmão André, ele levando Bíblia para a cortina de ferro, ele conta coisas, às vezes o cara abriu o carro dele, abriu o porta-mala, está cheio de Bíblia e o cara não vê. O cara não conseguia enxergar aquela Bíblia. Ou ele contando que o carro dele não tinha mais freio, não tinha mais nada. E continuava andando o carro. E quando ele levava para o mecânico depois, quando podia, o mecânico
o seu carro não tem mais nada, como é que o seu carro está andando? Eram as coisas milagrosas, né? Então aqui parece que alguns homens morriam porque transportavam as institutas ou a Bíblia ou folhetos. A academia, portanto, além de um centro intelectual rigoroso, procurando vivenciar pela graça a sabedoria de Deus em seus estudos e ensino, era também um grande centro missionário. Essa dicotomia que a gente faz às vezes é falsa. Aqui nós temos uma harmonia, subordinando todo o saber a Cristo e a partir dele viver e anunciar o Evangelho a todos os povos. O missionário não é o sujeito que não consegue ter uma boa preparação. E aquele que tem uma boa preparação não é simplesmente o cara que não tem ardor missionário. Uma coisa não leva a outra. Uma coisa, ou melhor, não exclui a outra. Então aqui, ambas as coisas. Formação séria e ao mesmo tempo um grande centro missionário. Mas sofreu com um problema que vocês não conhecem, esse problema. Os recursos eram poucos. Os recursos eram poucos e as perseguições eram intensas. Por vezes, se juntando autoridades civis e igreja romana contra o protestantismo. Isso era muito comum. Os príncipes se juntavam com a igreja para perseguir os protestantes. Havia lutas internas e externas a Genebra. Internas, como eu disse, eu acho que foi ontem, alguém me perguntou alguma coisa, dos libertinos. Os libertinos eram contrários a isso. Calvino sabia que não podia confiar em todo mundo de Genebra. Ou seja, alguns fazem parte do conselho, mas quantos desses do conselho eu posso confiar de fato? Havia lutas internas e as perseguições externas. Então, lutas internas e externas a Genebra, além do recrudescimento, da vigilância contra o pensamento protestante nas cidades e países de predomínio católico. Questões variadas a se posicionar, ou seja, muitas dificuldades. Também não podemos esquecer pastorear o seu rebanho, pregando mais de 170 sermões por ano. Eu acho que foi hoje pela manhã que eu falei dos sermões que ele pregava, visitando, aconselhando. E ele tinha então que pastorear o seu rebanho mais próximo, a igreja de Genebra, trabalho para o qual se sentia muito pequeno. Então era uma luta tremenda, porque Calvino se sentia pastor não somente de Genebra, ele se sentia pastor das igrejas espalhadas, pastor dos missionários. Então, isso angustiava profundamente. Ele tinha que pregar, aconselhar, escrever, tinha as questões diárias que tinha que trabalhar, tinha relações internacionais, cartas que chegavam para ele. Era uma vida muito atribulada. Eu ilustro muito brevemente. Paixão pelas suas ovelhas em Genebra. Em 7 de 5 de 1549, ele escreve ao seu grande amigo Bullinger. Olha só. Ele revela seu profundo amor pela Igreja de Deus em Genebra. Diz o seguinte: se eu fosse considerar minha própria vida ou meus interesses particulares, deveria dirigir-me imediatamente para outro lugar. No entanto, quando considero o quanto esta região é importante para a propagação do reino de Cristo, tenho boa razão para sentir-me ansioso quanto a que ela seja cuidada com atenção. Aqui vocês veem aquilo que eu mencionei ontem, mencionei hoje, a importância das cartas. Então, a ideia daquele projeto que eu falei de cartas é você pegar essa carta e introduzir aqui um texto de Calvino falando sobre a importância da evangelização. Mas então vejam, ele falou, olha, se fosse pensar na minha vida, eu ia para outro lugar. Igual eu, se fosse pensar na minha vida, eu ia para Canoas, vim para Canoas, ficar sossegado, tranquilo, né? Comentando sobre as perseguições aos huguenotes na França, escreveu a Madame de La Roche-Posay, isso em 10 de 6 de 1549. Quão alegres devemos estar quando o reino do Filho de Deus, nosso Salvador, multiplica-se
e quando a boa semente de sua doutrina se espalhe por toda parte. Na verdade, é uma espécie de milagre quando ele se agrada de fazer sua gloriosa luz brilhar no lugar de tão profundas trevas. Reconheça, então, que nosso Senhor estendeu a mão para você até as profundezas do abismo, e que ao fazer isso, ele expressou uma infinita compaixão por você. Portanto, é seu dever, como nos disse São Pedro, empenhar-se em engrandecer seu santo, santo nome, deve ser isso, espera aí, deixa eu ver aqui. Seu santo nome, é que apareceu embaixo, lá na parte branca, está lá o nome, é que não estava aparecendo, nome. Pois, ao nos chamar para si mesmo, ele nos consagra para que toda a nossa vida seja em sua honra. O que não pode acontecer sem que nos retiremos das poluições deste mundo. No entanto, você deve se lembrar que aonde quer que formos, a cruz de Jesus Cristo nos seguirá, mesmo no lugar onde você possa desfrutar de seu bem-estar e conforto. Considere isso, que mesmo no país onde você tem liberdade, tanto para honrar a Deus como para ser confirmado por sua palavra, você terá que suportar muitos aborrecimentos, pois esta é a própria maneira pela qual Deus faria prova de nossa fé, e saberia se, ao buscá-lo, temos renunciado a nós mesmos. É a ideia sempre de obediência, de abnegação, que a vida cristã envolve provas por causa do pecado humano, das perseguições que vão ser movidas. Eu falei há pouco que ele não confiava em todo mundo. Eu chamo aqui de sigilo necessário. Esse é um aspecto muito curioso. O envio de missionários para outras cidades e países era uma questão delicada, para a qual a companhia de pastores manteve, enquanto pôde, sigilo absoluto até mesmo do conselho municipal. O conselho municipal nem todo mundo era confiável. O conselho de pastores sim, mas o municipal não. Quantos ali são crentes de fato? Quantos não são libertinos? Ou são o X9 lá, né? Sei lá. E se esses missionários forem descobertos, eles podem ser perseguidos e mortos. Cautela, vocês vejam, em situação difícil. Os nomes dos missionários eram, em geral, mantidos em sigilo. E eu tenho essas atas, eu pude ver isso nas atas do conselho. A primeira vez que tais nomes são mencionados na Companhia de Pastores de Genebra foi em 22 de abril de 1555. Até então, Genebra tinha mandado centenas de missionários, mas não tratava do nome deles, porque entendia que esses nomes poderiam ser descobertos. Mandamos fulano de tal, mandamos reverendo Diego lá para Paris. Aí revelo isso, em Paris aí tem um tal de reverendo Diego. Mata-se miserável. Então, já era. A mulher ficar viúva cedo. Então ia acontecer isso. Então, cautela quanto a isso. Jean Vernou e Jean Lauverger, designados para as igrejas dos vales de Piemonte, atendendo à solicitação de 3 irmãos que a companhia enviara, solicitando o auxílio de mais missionários, considerando que a obra do Senhor estava avançando naquela região. Então, é a primeira vez que você tem uma descrição de missionários aqui. É que o trabalho está crescendo, e esses 2 irmãos falam, olha, mande mais missionários, que a obra está crescendo. Aqui, eles estavam se sentindo, por algum motivo, mais seguros. Mas, como eu disse, centenas de missionários já tinham sido enviados, mas eles não revelavam esses nomes. Às vezes abreviavam, com as iniciais só. Bom, este período é descrito como a época da semeadura. Algumas pessoas falam que Calvino não dava ênfase à evangelização, né? Isso é comum você ver alguns abestados. É porque, na realidade, não estudaram, não leram os documentos que a gente tem, né? Na ocasião, em 22/4/1555, há o registro do envio de Jacques Langlois, Tours, para Lausanne e Lyon, onde seria martirizado em 1572.
Vejam aí. E essas notícias se espalhavam. Ou seja, ninguém se candidatava ao campo missionário sem saber que a morte poderia ser daqui a pouco. Ninguém estava iludido quanto a isso, não. Outro exemplo, o envio de 2 ministros para a missão no Brasil, em resposta ao apelo de Villegagnon, é descrita de forma sumaríssima. O registro simplesmente menciona, isso em 25/8/1556, que Pierre Richer, que morreu em 1580, e Mr. Guilherme Charretier, ele que coloca a ata, tem Charretier e Chartier, foram enviados. Ponto. Só isso que a ata consta. A própria correspondência que vinha dos franceses no Brasil para Calvino recorria a alguns de seus pseudônimos. Era um outro risco também. Imagine um missionário no Brasil mandar minha carta para o meu amigo, meu mestre de fé, meu irmão camarada, João Calvino. Salve, Senhor. Esse cara estava morto. Então, o sujeito, quando mandava carta para Calvino daqui, adotava um pseudônimo. Calvino tinha pseudônimo, ele adotava um pseudônimo para não saber que eles estavam mandando cartas para Calvino. Ele adotou vários pseudônimos para despistar as perseguições. Então a situação era muito complicada, não era uma situação simples. E a preocupação de Calvino era preservar os missionários, preservar essas figuras. Bom, a partir daí, o registro do trabalho de recrutamento e treinamento de missionários para a Europa, Itália e toda a Europa, envolvendo o Brasil na América do Sul, se intensificará gradativamente. Então agora vai começar a aparecer mais o nome desses missionários. Mais tarde, em 1557, consciente de que esse trabalho, entre aspas, secreto, não poderia ser mantido indefinidamente, Calvino compareceu pessoalmente ao Conselho Municipal e contou sobre o envio de missionários. Porque é o seguinte, isso era o Conselho de Pastores, que cuidava da igreja, mas tinha um Conselho Municipal. E eles faziam isso escondido, porque o Conselho Municipal tinha uma porção de dedo duro por lá, pelo menos eles achavam. Mas não dá para fazer isso o tempo todo, tinha alguma coisa errada. Então Calvino, ele vai um dia lá no Conselho Municipal e vai contar, olha, nós temos mandado missionários assim, assado para vários países, há alguns anos, etc. Bom, não houve maiores problemas, mas o Conselho Municipal, de forma sagaz, acordou com Calvino fazer vista grossa. Ou seja, ó Calvino, a gente não sabe de nada. Porque esse Conselho Municipal enfrentaria questões diplomáticas. Então, Calvino, não quero nem saber, continua fazendo o que estão fazendo, mas a gente não sabe de nada. Porque se amanhã vierem pegar para a gente, olha, estão mandando missionários? Nós? Jamais, nunca soubemos disso. Você vê as safadezas, né, que eram feitas. É uma espécie de não sabemos de nada. Assim, a companhia pôde continuar o seu trabalho de preparo e envio de missionários sem que Genebra oficialmente participasse disso, evitando possíveis conflitos diplomáticos. Bom, contudo, a partir de 1562, com o início das guerras religiosas na França, tornou-se necessário omitir novamente os nomes dos missionários. Em 1º de outubro de 1560, Calvino escreve uma extensa carta ao seu amigo Bullinger. A certa altura diz: enquanto isso, a verdade do Evangelho está avançando. Na Normandia, nossos irmãos estão pregando em público, porque nenhuma casa particular é capaz de conter um público de 3 ou 4 mil pessoas, gente. Ele está falando de 4 mil pessoas. A maior liberdade em Poitou, Saint-Tone e em toda a Gasgonha, Languedoc, Provença e Delfinado, há muitos discípulos intrépidos de Cristo. Ele sabia porque ele recebia cartas. E ele mesmo se admira, como é que está acontecendo isso? Era um avivamento que estava acontecendo ali, esses homens levando a mensagem do Evangelho. A Companhia de Pastores de Genebra, liderada por Calvino, esforçou-se intensamente pela evangelização
da França, chegando em alguns casos até mesmo cidades suíças ficarem desguarnecidas de pastores, devido também ao entusiasmo e voluntariado destes em difundir o evangelho naquele país. Houve casos curiosos. O sujeito era suíço, estava pregando numa cidade e sabia da necessidade na França. Gente, eu tenho que ir para lá precisa mais do que aqui. Então desguarneci aqui e iam para lá. Chegou a ver esse tipo de dificuldade. Genebra não dava conta de formar tanto missionário e continuava sendo uma escola acadêmica que reprovava muita gente, porque o nível era muito apertado de Genebra. Alguns queriam que Calvino amolecesse, ele não amolecia. O nível de preparo era muito sólido. Calvino, que lutava em diversas frentes, tendo também como objetivo consolidar a reforma em Genebra, onde enfrentou forte oposição, especialmente dos libertinos, liderados pelo poderoso Armand Perrin, né? Isso vai até 1555, quando teve alguma paz com a Vitória, passando a ser a sua autoridade incontestável. Quando Perrin foi desmoralizado, ele viria morrer logo depois, alguns anos depois, aí ele teve mais paz em Genebra. E ele pôde dirigir o seu foco mais para fora de Genebra. Mas era uma vida difícil mesmo. A fina percepção de Calvino fora demonstrada décadas antes, estando em Genebra há poucos meses, já lamentava a falta de pastores comprometidos mais intensamente com o ministério. Ele escreve, repare, o que ele escreve aqui é quando ele chegou em Genebra a primeira vez, em 1536. Ele está em Lausanne e ele escreve ao seu amigo Francis Daniel, no dia 13 de outubro de 1536. Se os ventres preguiçosos que estão com você, que gorjeiam juntos tão docemente à sombra, fossem tão dispostos quanto são faladores, correriam juntamente para cá para tomarem parte no labor de si mesmos, visto que há tão poucos de nós. Quase não dá para acreditar num número tão pequeno de ministros, comparando ao tão grande número de igrejas que carecem de pastores. Como desejo, ao ver a extrema necessidade da igreja, que embora sejam poucos em número, houvesse ao menos entre vocês alguns homens de coração reto, que pudessem ser induzidos a ajudar, que o Senhor o guarde. Então ele já lamentava. Alguns não conseguiriam entender o momento da igreja, nos debates com a igreja católica, nos conselhos, pastores para pastorear a igreja. E ele era jovenzinho, mas percebia a dificuldade. Mesmo confiante na soberania de Deus, que operava poderosamente por meio do Evangelho, valendo-se dos meios propostos por ele mesmo, Calvino entendia que certamente nada retarda tanto o progresso do reino de Cristo como a escassez de ministros. Percepção clara, né? Nada retarda tanto o progresso do reino de Cristo como a escassez de ministros. Diz ele em outro lugar: um pregador do Evangelho, portanto, deve ter como sua meta, na realização de seu ofício, oferecer a Deus as almas purificadas pela fé. Ou seja, é apresentar o fruto do seu trabalho a Deus. Por outro lado, diz ele, a infidelidade ou negligência de um pastor é fatal à igreja. Então não basta ter mais ministros, você tem que ter ministros fiéis, porque ministros infiéis é fatal. Medeiros, não, Elias Medeiros, tratando sobre o grande interesse missional dos pastores da Suíça, escreve, possivelmente, Medeiros é um autor brasileiro, tá? Foi na tese de doutorado dele, se eu não me engano. Ele escreve possivelmente com um tom melancólico. Essa é a minha leitura da tese dele. Ao que parece, era mais fácil e mais rápido encontrar tais obreiros na Genebra do século XVI e enviá-los para a América do Sul do que para uma agência missionária contemporânea recrutar um pastor hoje para o trabalho.
o trabalho missionário, né? Quando cai ali na Bíblia, na página da Bíblia, não dá para ler. Trabalho missionário. Para mim dá um tom de desabafo dele, né? Olha, no século XVI era mais fácil você encontrar tais missionários do que hoje recrutá-lo para uma agência missionária. Então eram homens apaixonados pelo Evangelho e pela pregação. A despeito de intensas perseguições na França e a possibilidade bastante concreta da morte em seu campo de trabalho, o número de missionários voluntários não diminuía, porque é estranho isso. Começa a pessoa a se assustar, a mãe falar, o filho não faz isso não, vai morrer. A esposa também, o filho, não quero ficar viúva não. Tem seus filhos pequenos. Não diminuía. Calvino ensinava que a Igreja de Deus jamais subsiste sem inimigos. Nunca a igreja vai viver sem inimigos. Muitos dos alunos de Genebra, quando voltavam para seus países, com o coração em chamas, levavam consigo a palavra, esforçando-se por difundir o Evangelho consistentemente visto em Genebra. A perseguição e o martírio faziam parte involuntários deste nobre ideário, e eles sabiam disso, eles não estavam enganados. Contudo, vezes sem conta, este era o preço. Lawson diz que, devido a isso, a Academia de Genebra ficou conhecida como a escola da morte de Calvino. Porque você estudar lá e você ser contagiado pelo espírito missionário é o caminho da morte. Impressionante isso. E os jovens não paravam de ir para lá. Que coisa impressionante, né? É uma faceta da reforma que não costuma ser explorada. Assim o trabalho se desenvolveu rapidamente. Como escreveu o respeitado historiador católico francês Delumeau, que morreu em 2020, a respeito desses calvinistas. Convertiam mais pelo exemplo que pela propaganda. Um católico, um grande erudito, Jean Delumeau, dá esse testemunho lá. Olha, eles convertiam mais pelo exemplo do que pela propaganda. Eram homens íntegros e seus inimigos tinham que admitir isso. De fato, especialmente se considerarmos que no período de 1555 a 1562, ao que parece, não regressaram de Genebra à França mais do que algumas dezenas de refugiados, já que os 88 descritos se dirigiam também a outros países. O segredo estava, na realidade, em sua intensa dedicação ao seu chamado. Em 3 de nove de 1554, Calvino escreveu à igreja de Poitou, que experimentava ótimo crescimento e, ao mesmo tempo, pressões externas. Que cada um de vocês procure atrair e ganhar para Jesus Cristo aquele que puder. E, em seguida, aqueles que considerarem capazes, depois de acurado exame, sejam recebidos na igreja mediante o consentimento de todos. Mostrem que o Evangelho de nosso Senhor Jesus é uma luz para o seu caminho, a fim de que não entrem como os filhos, não errem, né? Não errem como os filhos das trevas. Em 1555, havia 5 igrejas reformadas em território francês, com toda a perseguição. Paris, Meaux, Angers, Poitiers e London. 5 igrejas com toda esta perseguição. Sobre isso, escreve Walker, aludindo aos frutos dos esforços de Calvino. Uma grande igreja nacional, pela primeira vez na história da Reforma, foi criada independente de um Estado hostil. E a obra foi a que Calvino deu o modelo, a inspiração e o treinamento. A despeito de Calvino não conseguir atender a demanda da França no envio de tantos pastores, a obra crescia de forma admirável. Eu já estou aqui acabando não, encerrando, porque acabando, isso aqui vai até uma hora. Em 1555, em 1566, 120 pastores foram enviados pela Companhia de Pastores para a França. Eram treinados aonde? No CETERG da época, ou na academia. Eram treinados lá. Contudo, não era o suficiente, gente. Que coisa impressionante. Não era o suficiente. Em 1558, surgiram não menos do que 20 igrejas.
No início de 1559, mais de 72. Em 1561, não menos de 90 igrejas na França, em meio a uma perseguição intensa. Calvino e seu discípulo Antoine de la Roche-Chandon, provavelmente com a ajuda de Beza e Pierre Viret, elaboraram a Confissão Francesa ou Gaulesa, constituída de 35 capítulos. Aí você vê, é a missão, evangelizar, trazer esse pessoal para a igreja, doutrinar, recebê-los como membros, uma confissão de fé para ser ensinada, dali alguns serão preparados para o ministério, vão para o campo missionário. É um trabalho intenso. A grande preocupação de Calvino. Como indicativo do crescimento do calvinismo na França e ao mesmo tempo de sua situação de insegurança, o Sínodo Geral de Paris ele vai se reunir de 25 a 29 de maio de 1559, que congregou representantes de mais de 60 igrejas, das mais de 100 que existiam na França. Reuniu-se secretamente, tendo como moderador François de Morel. Então nós tínhamos aí mais de 100 igrejas na França. Impressionante isso. Na ocasião, a Confissão Gaulesa foi revista, aprovada e ampliada, e eu prossigo falando sobre isso. Estima-se, na próxima lâmina, que em fins de 1561 já houvesse mais de 670 igrejas calvinistas erigidas em território francês. São todas estimativas, não tem acesso seguro sobre isso. Você tem indícios aqui e acolá. 670. Calcula-se que até 1562, ano do início da Guerra Civil na França, aí vai ser terrível isso, mais de 1 milhão de franceses tinham se convertido ao protestantismo. Gente, é muita gente. 1 milhão. Então a França, ela avançava para se tornar um centro missionário. E o grande centro era uma cidadezinha lá que, em média, tinha 15 mil habitantes. E um homem, um pé na cova e outro na casca de banana, né? Está ali. Deus usa os seus servos conforme Ele quer. Sugere-se que, na época, a França, com uma população de 20 milhões de habitantes, tivesse cerca de 3 milhões de huguenotes. E, talvez em dados otimistas, 2.150 comunidades, conforme informou Coligny em março de 62. Então, olha, eu vou parar aqui, porque a minha toada será essa, mostrar estatísticas e mostrar cartas de Calvino que ele mandou, que ele recebeu, as cartas para a gente sendo perseguidas, ele estimulando os pastores a não revidarem a perseguição, ele triste com a morte de muitos irmãos, o depoimento de irmãos sendo queimados, os irmãos que iam para a fogueira cantando salmos, os príncipes proibindo, olha, eles não podem cantar salmos. Se insistirem, corta a língua deles. E muitos huguenotes morreram queimados sem língua, porque cortavam a língua deles para não cantarem salmos. Eles iam cantando a sua fé, dando testemunho. E não era um negócio de sapatinho de fogo, não. Eles iam cantando o livro de Salmos, né? Salmo 68, que era o predileto deles. Então são testemunhos e mais testemunhos, cartas e mais cartas sobre esse assunto. Então vocês vejam, a fé tem implicações, uma ética social, missão, pregação, educação, quanta coisa a gente pode ter visto, embora bastante superficialmente, mas deu para dar uma abordagem assim. Eu desconfio que vocês estão cansados, eu não estou não, mas antes que não tenha mais ninguém até para eu ficar falando sozinho, então acho que tá bom, nosso tempo é atuado, eu já dei a amostragem que eu queria, então eu estou aqui no slide 72, pulando mais, só faltava 102, então é besteirinha, só, então nada demais não, mas eu ia pular vários. Gente, muito obrigado, Deus abençoe. Eu vou passar a palavra para o reverendo Daniel, espero que tenha sido instrutivo essas amostragens e estimulante ao estudo desse assunto com maior profundidade.